Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando a gravação de mais uma aula de Direito do Trabalho. Tivemos o primeiro bloco de fornecimento do barema, das avaliações, comentamos e abrimos espaço para impugnações. Pois bem, agora é hora de mais conteúdo. Vamos falar um pouco sobre férias e terceirização, ok? A gente faz aquela mesma abordagem que você já conhece, fazendo uma mescla de texto normativo, doutrina e jurisprudência, ok? A gente vai falar, então, sobre férias, começando com um conceito de férias, né, que é um instituto de natureza trabalhista, que consiste no intervalo anual de descanso e que é garantido constitucionalmente como direito social. Luciano Martinez destaca nesse conceito que é um direito custeado pelo tomador dos serviços, ou seja, normalmente é o empregador, né? Então, ele é custeado pelo empregador. Ele possui a natureza jurídica de interrupção contratual, ou seja, é sem trabalho, porém com remuneração, né? E é acompanhado necessariamente pelo acréscimo de 1/3 sobre o seu valor. O Luciano Martinez destaca que, se não há terço de férias, é porque não é férias, é um mero recesso remunerado, certo? Então, para ser férias, tem que ser acompanhado do terço. Pois bem, a gente precisa frisar que, por ocasião do gozo das férias, o trabalhador ele não recebe um salário a mais. Ele recebe a antecipação de salário antes desse mês transcorrer, certo? Então, ele já recebeu, digamos, ele já recebeu uma remuneração do dia útil do mês e ele já recebeu uma remuneração até o 5º dia útil do mês, e se no meio daquele mês, ou no final daquele mês, ele entra de férias, antes mesmo de entrar de férias, ele vai receber a remuneração do período de férias todo. Do período de férias todo. Então, receber antes mesmo do período de prestação do serviço. O que não é a regra no direito do trabalho. A gente sabe que primeiro você presta o serviço, receber a remuneração, ok? Primeiro você presta o serviço, apenas depois você recebe a remuneração. Então, aqui nas férias, ocorre o inverso. Primeiro você recebe a remuneração e aí depois o período vai transcorrer, no caso, sem a prestação do serviço, porque é uma interrupção, ok? Mas por que isso é importante? Por que é preciso entender isso? Que aqui o pagamento aconteceu antes. Porque depois das férias, você vai voltar de férias. E muitas vezes o trabalhador volta de férias e diz, agora eu vou receber o salário desse mês. Beleza, mas o salário desse mês você recebe no mês que vem. Porque primeiro você trabalha, depois você recebe. Sempre foi assim. Mas o salário que era até o 5º dia útil desse mês agora, já que eu, digamos, entrei de férias no dia 20 de maio e voltei a trabalhar no dia 21 de junho. Ontem, ou melhor, hoje, porque foi domingo. Então, hoje, voltei a trabalhar hoje. E aí, o que é que acontece? Nesse caso, como você já recebeu o salário que era relativo ao mês de junho, certo? Como você já recebeu, você não vai receber ele de novo. Então, você recebeu em maio o salário relativo ao mês de abril. Aqueles dias, melhor dizendo, se você sai de férias no dia 1º de maio, você vai receber o salário de maio, até o 5º dia útil, salário que você sempre recebe em maio, mas ele refere-se ao mês de abril. E como em maio você saiu de férias, você já recebe maio antecipadamente. Então, quando você volta a trabalhar agora em junho, você não vai receber mais maio, porque maio você já recebeu. E junho você só vai receber até o 5º dia útil do mês de julho, certo? Então, o que é que acontece aqui? Você vai trabalhar um mês para ganhar o dinheiro lá na frente.
Se você não economizou o dinheiro das férias, você vai sentir falta, porque você vai ficar um longo período sem receber remuneração, já que você recebeu ela antecipada, certo? Então, isso é muito importante, porque na prática, no dia a dia, o trabalhador acaba se equivocando com relação a isso, certo? E aí, muitas vezes, uma consultoria, o advogado precisa explicar essa questão, que aqui não há uma irregularidade, há apenas uma antecipação dessa remuneração das férias, que devem ser pagas antecipadamente mesmo, ok? Então, não há um salário a mais, há uma antecipação desse pagamento do período de férias. Pois bem, a gente já disse que é um direito social, constitucionalmente garantido, mas existem outras características que devem ser frisadas no âmbito do direito de férias. Primeiro, que é um direito irrenunciável. Como eu disse para vocês, também é um descanso anual e ele tem a característica de ter uma duração variável. A gente vai ver que ele pode variar, certo? Ele, algumas vezes tem 30 dias, que é o mínimo previsto na Constituição, mas ele pode ter mais de 30 dias, quando assegurado um período maior por norma coletiva, por regulamento empresarial, mas também pode ter um período menor. Quando? Quando há a redução proporcional das férias nos termos da lei. A gente vai ver como é que funciona isso, em razão de faltas injustificadas. Também, apesar dele, então ele tem essa característica, ele pode ser variável, certo? As férias também são otorgadas exclusivamente em favor de trabalhadores por conta alheia, em favor de empregados que prestam seu serviço nas empresas e cujo produto do seu trabalho ele surge, então, do patrimônio da empresa, que vai lhe pagar uma remuneração por esses serviços prestados. As férias são custeadas pelo empregador, elas são invariavelmente acrescidas de 1/3, e elas são fruídas no momento em que melhor consultar aos interesses do patrão, ok? Não é o empregado que escolhe o período de férias, não. A gente vai ver que a lei dá um lapso temporal para o patrão escolher ali o período dentro daquele lapso, dentro daquele período maior, mas é o empregador que vai escolher o período em que o empregado vai gozar de férias, ok? E como é que se adquire o direito às férias? Ora, ele é adquirido gradualmente, mês a mês, conforme o empregado vai prestando seus serviços. Então, a cada mês, ou fração superior a 14 dias de trabalho, esse empregado vai adquirindo uma parcela do direito de férias, as chamadas férias proporcionais, certo? Mas elas só vão se tornar direito adquirido quando ele conclui o chamado período aquisitivo, que é um período de 1 ano, certo? Contado ordinariamente da data em que ele entrou na empresa, da data de sua admissão, certo? Eventualmente, esse parâmetro inicial pode mudar, certo? Se ocorre uma perda do período aquisitivo de férias, a gente tem ali na CLT algumas hipóteses de perda do período aquisitivo de férias, quando ele vai, então, reiniciar, certo? Mas é preciso a gente entender primeiro a questão básica, que é a contagem ali desse período aquisitivo de férias a partir de sua admissão, certo? Então, para cada mês ou fração superior a 14 dias, ele vai adquirir 1/12 de férias e quando ele completa aí 12 meses, 1 ano de serviço, encerra-se o primeiro período aquisitivo. E no dia seguinte já começa um novo período aquisitivo, para ele adquirir mais um direito a férias, certo? Ele já teve um direito de férias, uma férias, ele vai adquirir outra no próximo ano. Só que, a partir desse segundo ano, já começa a correr concomitantemente com o novo período aquisitivo, ou seja, ao mesmo tempo, um período concessivo, que é o período, para conceder essas férias, ok? Então, esse período aquisitivo, ele é um período para adquirir o direito às férias, já o período concessivo, ele vai ser um período para que o empregador conceda o direito às férias, conceda o gozo das férias que já foi adquirida, certo? Pelo empregado. Então, o que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, o primeiro ano de uma pessoa na empresa.
digamos, vamos ver aqui se eu consigo colocar no quadro para vocês enxergarem. Vamos lá. Vou colocar isso no quadro para vocês. O quadro que está aqui atrás. Bem, digamos que uma pessoa começou a trabalhar na empresa 1º de janeiro de 2010, certo? 1º de janeiro de 2010. Esse aqui é o início, 1º de janeiro de 2010. Pois bem, ele vai trabalhar 12 meses até 1º de janeiro de 2011, certo? Aqui, em 1º de janeiro de 2011, já começa um novo período aquisitivo. Por quê? Porque o período concessivo dele foi de 1º de janeiro de 2010 até, até 31 de 12 de 2010, certo? Esse aqui é o período concessivo dele, ou desculpe, aquisitivo dele, certo? Período aquisitivo. Primeiro período aquisitivo vai então de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010. Aqui começa então um novo período, esse aqui é um período aquisitivo, e aqui vai começar um novo período aquisitivo, certo? Então, PA1, aqui de 1º de janeiro de 2011, vai ser o PA2, certo? E que vai até 1º de janeiro, desculpe, 31, né? 31 de 12 de 2011, certo? Então, esse aqui é o PA2, período aquisitivo 2. Só que aqui, enquanto corre o período aquisitivo 2, que vai gerar uma fruição de férias lá no período aquisitivo 3, certo? Corre também o período concessivo, certo? Corre também aqui período concessivo, PC1. Por que PC1? Porque ele se refere a esse período aquisitivo aqui, certo? Onde o empregador vai precisar conceder as férias aos seus empregados dentro desse período. Quais empregados? Aqueles que adquiriram no período aquisitivo 1, certo? Terminou o período aquisitivo 1, junto com o período aquisitivo 2, corre o período concessivo 1. E esse período concessivo 1 é aquele período de 12 meses após a aquisição das férias que o empregador tem para conceder as férias. O período aquisitivo 2 vai fluir ao mesmo tempo que o período concessivo 1 e vai gerar um período concessivo 2, certo? E vai gerar um período concessivo 2. Então, esse período aquisitivo vai gerar um período concessivo aqui, ok? Então, ele decorre do período aquisitivo 2, período concessivo 2, que vai estar correndo concomitantemente com o período aquisitivo 3, que vai também de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas poderia ser qualquer data no meio do ano, certo? Eu coloquei essas datas para ficarem mais fáceis de compreender, mas a data ela inicia na data de admissão, certo? Período aquisitivo, ele inicia na data de admissão do empregado, ok? Eu vou colocar aqui na tela para vocês um quadro explicando exatamente isso que eu falei, certo? Vou colocar aqui para vocês na tela um quadro explicando exatamente isso que eu falei, que está nos nossos materiais, certo? Esse aqui é o quadro. Vocês podem ver, então, que aqui é um quadro um pouco mais antigo, né? Ele fala do período do ano 2000, certo? Então, quem iniciou em 1º de janeiro de 2000, teve o período aquisitivo fluindo até 31 de dezembro de 2000, e desse período aquisitivo surge o período concessivo,
que começa a fluir em 1º de janeiro de 2001, e que, portanto, vai criar a obrigatoriedade do empregador conceder essas férias relativas ao ano 2000, certo? Adquiridas, então, no ano 2000, ele vai precisar conceder no ano de 2001. Só que, ao mesmo tempo, em 2001, corre um outro período aquisitivo, o período aquisitivo 2, que vai gerar, então, um período concessivo 2, certo? No ano de 2002. O período aquisitivo 1 vai ser de 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2000, período aquisitivo 2 de 1º de janeiro de 2000 a 31 de 2001, na verdade, período aquisitivo 2, de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2001, certo? E o período concessivo, relativo a cada período aquisitivo, começa logo no dia imediatamente subsequente, ok? Como vocês veem aqui nessa tabela que está na tela para vocês. Ok? Pois bem, a gente falou um pouco sobre o período aquisitivo, e o período concessivo nada mais é do que esse período em que as férias devem ser concedidas, um limite, então, que a legislação impõe para que o empregador conceda essas férias. E isso vai ser feito conforme a conveniência do empregador. Mas ele não pode ultrapassar esses 12 meses subsequentes à aquisição do direito para cada módulo anual de férias. Se ele o fizer, ele vai precisar pagar as férias em dobro. E quando dobra a base, também vai dobrar o terço, ok? Então, se ele descumprir, ele vai precisar pagar em dobro, certo? Essas férias. Dobra o valor com o respectivo terço. Então, as férias elas vão ser concedidas nesse período e vão ser concedidas de maneira simples, em regra. O que isso quer dizer? De maneira contínua. Não vão ser férias concedidas de maneira fracionada, ok? Então, as férias elas vão ser concedidas, em regra, de maneira simples e não em dobro, só vão ser em dobro quando há o pagamento, quando há o descumprimento do período concessivo, e elas só vão ser fracionadas se houver ali um acordo entre empregado e empregador para fracionar. A regra que a lei deseja é que sejam concedidas em um único período, certo? Isso é o ordinário, isso é o comum, essa é a regra, ok? Mas, em regra, ela vai ser concedida de maneira contínua, esse período de férias. Seu fracionamento é possível tanto na modalidade individual quanto na modalidade coletiva, mas o fracionamento ele é excetivo, ele é uma exceção, ok? E precisa observar os limites da lei, foram modificados com a reforma trabalhista, ok? Antes só se podia dividir em 2 períodos, depois da reforma trabalhista passou a poder dividir as férias em até 3 períodos. E o nosso artigo 134 da CLT nos diz que as férias vão ser concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido esse direito. A extensão das férias a gente sabe que é inicialmente de 30 dias, mas a CLT prevê uma tabela que nos possibilita, né, nos mostra como deve ser feita a redução proporcional da extensão de férias quando o empregado falta injustificadamente durante o período aquisitivo. Atenção, não é a falta justificada, não são aquelas hipóteses de interrupção do contrato previstas na CLT, não. De pequenos períodos em que ele pode faltar sem prejuízo do salário, não. Aí é tudo justificado. Eu estou falando de faltas injustificadas, não há uma justificativa que a lei aceite, que a lei acate como plausível para aquela ausência do empregado. E a lei prevê essa tabela porque ela veda o desconto direto da falta no período de férias. Você não pode, o cidadão faltou um dia, vou descontar um dia de férias. Não, não pode fazer isso. Faltou 2 dias, 3 dias, vou descontar esses mesmos dias nas... Não, não pode descontar esses mesmos dias nas férias. Não pode. Tem que seguir a tabela, ok? Porque essa mesma tabela, prevista no artigo 130 da CLT, veda no parágrafo 1º essa prática que eu acabei de narrar para vocês. Ele não pode fazer o desconto direto. O desconto tem que seguir a tabela do artigo 130 da CLT, que vai nos dizer que após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado ele vai ter direito a férias na proporção
de 30 dias quando o empregado não tiver faltado mais do que 5 vezes durante o período aquisitivo. Que faltas são essas? Faltas injustificadas. Okay? São as faltas injustificadas. Se as faltas são justificadas, não há nenhuma penalidade legal, porque elas são justificadas, elas são aceitas pela lei, então elas são, não podem implicar nenhuma penalidade, ok? Mas existe uma tolerância no que diz respeito às férias, certo? A gente não está falando de descanso semanal remunerado, por exemplo. Estamos falando de férias. E nas férias, existe uma tolerância de 5 vezes, de 5 faltas injustificadas durante o período aquisitivo. Essa quantidade não vai afetar a extensão das férias do empregado. A partir desse limite mínimo, a gente já vai ter uma redução de 6 dias de férias para cada faixa de quantidade de faltas na qual o empregado se encaixa, certo? Então, se o empregado se encaixa na primeira faixa, ele vai ter menos 6 dias de férias, ou seja, 24 dias. Se ele se encaixa na segunda faixa, aí ele vai ter menos 12, certo? De 6 em 6, vai descontando, ele vai ter 18 dias de férias. Se ele se encaixar na terceira faixa, porque ele faltou muito, aí ele vai ter só 12 dias de férias. Mas essas faixas são formadas como? São formadas por uma sequência de 9 números de faltas, certo? Então, para cada empregado que durante o período aquisitivo falta uma quantidade de dias injustificadamente que se encaixa em um desses números, em um desses 9 números que formam esse grupo, ele vai ter uma redução de 6 dias. Então, na primeira faixa, ele vai ter uma redução de 6 dias, ou seja, vai ter 24 dias corridos de férias. Se ele faltou, como a gente sabe que 5 é a tolerância, então se ele faltou 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 dias, certo? Veja, são 9. 5 mais 4, 9. 9 dias, 9 números de faltas, né? 9 números de faltas, 9 previsões, então, dentro dessa primeira faixa. Qualquer um desse número de faltas é o mesmo resultado, menos 6 dias de férias, o que vai tirar daqueles 30. Esses 6 dias e resultar em 24 dias corridos de férias, ok? Essa primeira faixa é de 9. Temos depois uma segunda faixa de 9. A gente parou em 14 dias, 14 faltas, né? Então, a segunda faixa de 9 vão ser 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ou 23 faltas injustificadas. Aí ele já perde mais 6 se ele se encaixa nessa segunda faixa. Ou seja, ele já não vai ter mais nem 30 e nem 24. Ele vai ter 18 dias de férias. Se ele faltou qualquer quantidade de dias injustificadamente que se encaixe entre 15 e 23 faltas injustificadas. E se ele faltou mais de 23 e se encaixa na terceira faixa, que vai ser mais 9 números, ou seja, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ou 32 dias de faltas. Veja que isso é durante o período aquisitivo, durante todo um ano. Não são 32 dias seguidos de falta, não. Porque se ele fizer isso, a gente já sabe que ele vai incorrer em abandono de emprego, certo? Mas a gente está falando aí de faltas intercaladas, interpoladas, distribuídas no curso de um ano, de um período aquisitivo de férias. Ele faltou 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ou 32 dias durante aquele ano, ele só vai ter direito a 12 dias corridos de férias, certo? Então, 12 dias, diminui mais 6. Se de 15 a 23 faltas ele tinha 18 dias de férias, agora, com um número de faltas no período aquisitivo entre 24 e 32, ele só vai ter 12. E a gente vê que 18 menos 6 é 12, né? Então, a diminuição ocorre sempre de 6 em 6. E o grupo de número de faltas é sempre um grupo de 9 números, certo? 9 números de faltas que vão enquadrar um determinado empregado faltoso aí durante esse período aquisitivo
de faltas, em razão dessas faltas justificadas, vai enquadrar aí nessa diminuição da extensão das férias do empregado, que podem ser, então, de 30 dias, se ele não faltou nenhum dia, ou faltou 1, 2, 3, 4 ou 5, que é o limite de tolerância, certo? De faltas injustificadas para fins de férias, ok? Ou se ele faltou mais dias e se encaixou em uma dessas faixas que eu expliquei para vocês e que estão lá no artigo 130 da nossa CLT, ok? Vou colocar para vocês aqui mais uma tabelinha para vocês conhecerem essa nossa essa dinâmica, né? Essa dinâmica das férias, ok? Então, tá aqui a tabelinha para vocês. Você vê aí que tem 30 dias de férias, quem conta com até 5 faltas injustificadas. Vai ter 24 dias de férias, quem tem de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos de férias, quem tem de 15 a 23 faltas. E 12 dias de férias, quem tem de 24 a 32 faltas. Esses dias são corridos, e a gente vai ver que eles podem ser fracionados nos termos da lei, mas o ideal, o ordinário, a regra é que sejam concedidos num único período. Ok? Vamos lá, então, continuar com a nossa aula. Pois bem, a gente estava falando, então, sobre essa concessão das férias. Ora, eu expliquei para vocês que se as férias são concedidas após o período concessivo, elas são pagas em dobro. Mas aí você me devolve a pergunta, você me pergunta, e se elas forem concedidas uma parte dentro do período concessivo e outra parte fora? O que é que acontece? Veja, a resposta para essa pergunta está na súmula 81 do TST. Essa súmula nos diz que os dias de férias gozados após o período concessivo serão remunerados em dobro. Então, se todo o período de férias é concedido após esse período concessivo, ele vai ser remunerado em dobro, com o terço em dobro. Mas se for em um dia só, é só aquele dia com a sua parcela do terço, né? Com o terço daquele dia em dobro. Então, o dia em dobro, mais o terço daquele dia em dobro. Ok? Então, na verdade, é aquilo que você já sabe. Se muda a base, né? Se dobra a base, dobra também o terço. Então, se foram concedidos 15 dias dentro do período concessivo e 15 dias após o período concessivo, aí vai ter 50% das férias pagas de maneira simples e outros 50% pagas em dobro, que vai dar valor de uma férias e meia, né? E em cima desse valor vai ter os 30%. Ok? Vale a pena a gente lembrar que o artigo 136, parágrafo 1º da CLT, nos diz que os membros de uma mesma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão o direito de gozar férias no mesmo período, certo? Mas eles têm esse direito se assim desejarem. É um direito, não é uma obrigação, certo? Eles têm o direito de gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disto, veja, tem uma condicionante, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eles trabalham no mesmo estabelecimento ou mesma empresa, eles têm o direito de gozar férias no mesmo período, eles vão precisar fazer esse requerimento ao empregador, certo? Mas se o empregador verificar que, por exemplo, a fruição das férias por esses dois empregados no mesmo período causa prejuízos irreparáveis à empresa, ou demandaria o fechamento de um determinado setor, e, consequentemente, causaria prejuízo ao serviço, aí, nesse caso, o empregador pode não, ele está livre, né, de cumprir essa obrigação, porque aí o direito não se perfaz, não se realiza, não se perfectibiliza, porque esse direito existe na condicionante de não resultar prejuízo para o serviço, ok? Depois vocês dão uma lidinha lá no 136, parágrafo 1º da CLT, isso fica bem claro lá, certo? Vale a pena a gente lembrar que a nossa CLT
também prevê que a comunicação das férias ela deve ser feita por escrito e com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Se for descumprido esse prazo para a comunicação das férias, que é de, no mínimo, 30 dias, certo? Aí vai se considerar que as férias não foram concedidas. O empregador vai precisar conceder novamente as férias, e aí comunicando com 30 dias de antecedência. E se disso resultar o descumprimento do período concessivo, ele vai acabar pagando em dobro. É preciso ficar atento com relação a isso. Ora, mas veja que isso é uma garantia para o empregado, para que ele consiga planejar suas férias, para que ele consiga comprar ali uma passagem de viagem, para que ele consiga organizar o seu lazer, verificar com o planejamento do restante da família, os profissionais autônomos, para que eles possam fruir desse período de férias. Então, é uma mera comunicação, o empregador vai apenas comunicar, certo? É um ônus muito pequeno, se a gente for considerar a quantidade de benefícios que ele traz para o empregado, em razão dessa ciência prévia, né, com no mínimo 30 dias de antecedência. E dessa participação, dessa comunicação, o empregado fornecerá um recibo, certo? Então, o empregador vai comunicar por escrito e dessa comunicação o empregado vai dar recibo. Se isso for descumprido, como eu falei, considero não concedidas as férias, mas isso existe em defesa do empregado, e, portanto, se o empregado tem uma urgência e precisa das férias naquele momento, chega lá e diz, olha, eu preciso das férias na semana que vem, ou amanhã, porque ocorreu o falecimento de um parente meu no interior, eu preciso ir para lá. Então, comprovada essa circunstância, ou seja, comprovado que existe a concessão sem a observância desse período mínimo de 30 dias de comunicação, mas não em prejuízo, e sim em favor do empregado, nesse caso, não há nenhum prejuízo para o patrão, certo? As férias vão ser consideradas regulares. Agora, numa situação prática como essa, é preciso ter material probatório, certo? Já que você não está comunicando com antecedência, que é o empregado que está solicitando, o ideal é que ele apresente ali uma solicitação por escrito, acompanhada de documentos que evidenciem a necessidade ou o interesse dele em fruir dessas férias nesse período, mesmo sem a comunicação prévia de 30 dias. Digamos que ele ganhou uma passagem de cruzeiro numa promoção para viajar aí por 20 dias, mas a viagem vai acontecer daí a 3 dias. Se o empregador veja que o empregador é quem escolhe o período de concessão das férias, dentro do período concessivo, certo? Da maneira que melhor lhe convier. Se o empregador diz, olha, me convém lhe conceder as férias daqui a 3 dias, mas eu não posso porque a CLT me exige que eu comunique com antecedência mínima de 30 dias. E o empregado diz, mas sou eu que estou requerendo porque eu ganhei um prêmio e se eu não for, eu vou perder esse prêmio, eu vou ficar no prejuízo. Então, eu junto ali cópias das passagens, cópia da promoção que eu participei, faço um requerimento por escrito, dizendo à empresa que é do meu interesse, que é meu benefício. O empregador, diante desse material, ele pode sim conceder com relativa tranquilidade, porque dificilmente, eu diria, não se justificaria causar um prejuízo ao empregador diante de uma circunstância dessa, porque a lei prevê aí que essa comunicação em benefício do empregado e essa modificação em benefício do empregado também, ela vai cumprir aí a teleologia da norma trabalhista, ok? Então, não vai haver nenhum prejuízo para o empregador diante desse caso, ou seja, o descumprimento desse aviso em benefício do empregado. E por que tanto material probatório? Por que tanta exigência? Por cautela, certo? Por cautela. Vamos lá falar um pouco sobre o fracionamento das férias. Pois bem, desde que haja concordância do empregado, essas férias, esse período de férias, podem ser usufruídos em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e os outros não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um, certo? Isso foi uma modificação resultante da reforma trabalhista.
Então, antes só podia fracionar em até 2 períodos. Depois da reforma, a gente está falando de férias individuais, elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não podem ser inferiores a 5 cada um, porque esse período precisa ser grande o suficiente para que o empregado recupere suas forças, certo? Então, o ideal é a concessão em um único período, também para que ele recupere suas forças. Esse período de descanso mais intenso, certo? Mais extenso, na verdade, ele se refere aí a uma norma de saúde, higiene e segurança do trabalho que vai proporcionar uma melhor recuperação das forças do empregado para que ele tenha uma vida laborativa, uma vida laboral mais extensa, mais duradoura, certo? Para que ele não venha a adoecer, para que ele não venha a perder ali sua capacidade laborativa cedo demais, ok? Pois bem, antes da reforma trabalhista, menores de 18, maiores de 50 não podiam fracionar suas férias, agora eles podem, ok? Depois da reforma trabalhista, menores de 18, maiores de 50 podem sim fracionar suas férias, mas ainda continua sendo vedado, certo? Na verdade, ainda continua sendo garantido ao menor de 18 anos fazer coincidir suas férias trabalhistas com as férias escolares, ok? Lembrando que, após a reforma trabalhista, passou a ser vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Até por ele poder agora ser fracionado em tantos períodos, né, 3 períodos, a gente vê que um não inferior a 14, os outros não podem ser inferiores a 5, um período tão pequeno. Já pensou se fosse no dia que antecede feriado ou repouso semanal remunerado, acaba tendo uma quantidade de dias líquido, né, de descanso, muito pequeno. Então, acabaria aviltando aí esse direito de férias do empregado. Por isso, o artigo 134 tomou essa precaução no parágrafo 3º, ao dizer que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Como eu falei para vocês, o menor de 18 anos, se ele for estudante, né, o empregado estudante menor de 18 anos tem direito de fazer coincidir suas férias trabalhistas com as férias escolares. Isso permanece mesmo depois da reforma trabalhista. Um outro direito do empregado que diz respeito às férias é o direito de fruir de um abono pecuniário de férias. Esse abono pecuniário de férias está previsto no artigo 143 da CLT, que diz que é facultado ao empregado, é uma faculdade dele, certo? Converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, ele vai ter ali, digamos que você tem 30 dias de férias, ele só vai fruir 20, e os outros 10 ele vai vender e ganhar um dinheiro a mais, certo? O quê? Que dinheiro é esse? O valor da remuneração que seria devida por 10 dias de trabalho. Para que o empregador seja obrigado a conceder esse direito, o empregado vai precisar fazer um requerimento até 15 dias antes do término do período aquisitivo, certo? Então, o abono de férias ele deve ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Aí o empregador vai ter todo o período concessivo para fazer aí o seu planejamento, considerando que esse empregado vai fazer uso da venda aí de 1/3 de férias, que é o chamado abono pecuniário de férias. O limite máximo, como você viu, é 1/3. Né? Então, o máximo que se pode vender das férias é 1/3 do período de férias. Esse abono pecuniário, ele, em regra, não tem natureza remuneratória, ou seja, ele não gera reflexos, mas é preciso se atentar para o fato de que nem sempre as férias vão ter 30 dias. A gente já viu que ela pode ter menos, mas ela também pode ter mais, certo? Então, se uma pessoa que trabalha numa empresa, que tem um plano de cargos e salários, um quadro de carreira que prevê que determinados cargos vão adquirindo direito de férias de 60, de 90 dias ao ano, isso vai fazer com que o seu abono pecuniário de férias, que tem o limite máximo de 1/3 do período de férias, passe aí de 10 dias para 20 dias ou para até 30 dias. Ou, desculpe, para até 30 dias, se você tem férias de 90 dias ao ano, por exemplo. Então,
essas férias, esse abono de férias, ele não tem natureza remuneratória se ele não ultrapassar a venda de 20 dias de férias. Então, se você conseguiu, por alguma maneira, uma norma coletiva, um quadro de carreira, um regulamento empresarial, você conseguiu ter um período de férias que ultrapassa aí 60 dias anuais, se você exercer esse direito de vender um terço do período de férias e você o exerce em sua integralidade, né, porque é um limite máximo, esse um terço. Em suma, se você vende mais de 20 dias de férias, aí esse valor do abono pecuniário passará a ter natureza remuneratória, e aí vai gerar reflexo. Okay? Em regra, ele não tem, mas essa é uma exceção, é um detalhezinho que você precisa saber, vai que cai numa prova aí para vocês. Então, esse período, se ele ultrapassa 20 dias de férias, ele passará a ter, né, esse período de venda de férias, o abono pecuniário, se ele se referir a mais de 20 dias de férias, ele passa a ter natureza remuneratória. As férias coletivas estão previstas, por sua vez, no artigo 139 da CLT. Elas podem ser concedidas a todos os empregados de uma empresa ou a determinados setores ou estabelecimentos dessa empresa. Para que sejam concedidas essas férias, ordinariamente, né, a gente sabe que durante o período de pandemia a gente tem algumas, vamos dizer assim, normas de crise, né, direito de crise, normas temporárias, mas que a pandemia vai passar e a gente vai voltar aí à aplicação regular da CLT. Então, a aplicação regular da CLT, ordinariamente se prevê que para que se faça, para que se lance mão das férias coletivas, que poderão ser determinadas pelos empregadores, é preciso que o empregador comunique ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias, certo? Essa comunicação vai ser feita ali no órgão local, que normalmente é a Superintendência Regional do Trabalho, esse é o nome que se dá hoje, certo? Embora não esteja mais vinculada ao Ministério do Trabalho, mas à Secretaria do Trabalho ligada ao Ministério da Economia, essa é a conformação atual, mas a gente sabe que essas coisas mudam, certo? Então, essa comunicação, ela vai precisar ser feita com antecedência mínima de 15 dias, e na comunicação deve constar a data do início e do fim dessas férias coletivas e constar também quais são os estabelecimentos ou setores que estão sendo abrangidos por essa medida, certo? Lembrando que a antecedência mínima é de 15 dias, constando ali data de início e de fim, estabelecimento ou setor abrangido. E nesse mesmo prazo, de 15 dias de antecedência, o empregador envia uma cópia dessa comunicação feita ao órgão local do Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, né, uma cópia dessa comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, certo? Então, essa comunicação vai ter uma cópia enviada, então, ao sindicato da categoria profissional, e o empregador, além de enviar essa cópia ao sindicato da categoria profissional, ele vai providenciar a fixação de avisos nos locais de trabalho, ok? Ele vai afixar avisos nos locais de trabalho para que todo mundo fique sabendo que haverá ali a determinação de férias coletivas. Se as férias individuais podem ser fracionadas em até 3 períodos, as individuais em até 3 períodos, um não inferior a 14 dias e os demais não inferiores a 5 dias corridos, as férias coletivas têm uma regra diferente. O seu fracionamento não pode ultrapassar 2 períodos anuais, certo? E nenhum desses 2 períodos anuais pode ser inferior a 10 dias corridos, certo? Então, as férias coletivas podem ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Então, o fracionamento aqui tem uma regra diferente. E os empregados com menos de 1 ano de contrato, eles, obviamente, não cumpriram o período aquisitivo todo. Então, se tiver aí férias coletivas de 30 dias, eles vão gozar de férias mesmo, com natureza de férias, só o período que eles já adquiriram, certo? Uma proporção, certo? Então, uma parcela desse período de férias coletivas. E o restante, ele vai trabalhar sozinho na empresa? Não, a empresa está fechada, são férias coletivas. O restante desse período, o que é que vai acontecer com ele? Vai ser considerado um recesso
remunerado. Ele vai receber, então? Vai. Luciano Martinez nos diz que ele vai receber esse período, mas ele só recebe o terço de férias sobre a parcela que ele adquiriu, certo? Então, se ele tinha 6 meses na empresa, ele adquiriu metade, 6/12 de férias. Ele vai receber o período todo do mês, certo? Como remuneração, porque é tudo remunerado, mas o terço de férias só vai incidir sobre a metade. Então, é um terço da metade, porque foi o que ele tinha adquirido. E quando ele retornar, o que é que vai ter aí para compensar que ele, vamos dizer assim, descansou por um período maior, mesmo não tendo recebido aí, mesmo não tendo obtido, né, o direito de férias de maneira plena? O que vai acontecer é que o período de férias dele vai ser, por ele ter passado um período esse período de recesso, certo? Ele vai reiniciar o período aquisitivo de férias dele ao retornar, ok? Ele vai reiniciar o curso do período aquisitivo, vai iniciar um novo período aquisitivo. Olha uma hipótese em que o início do período aquisitivo já muda de lugar, né? Vai passar, se era a data da contratação dele, agora mudou. Vai ser agora o primeiro dia de trabalho após a dação das férias coletivas, digamos, de 30 dias. Ok? Aqui a gente passa a falar um pouco, então, sobre terceirização. Tem uma doutrina que eu recomendo para vocês estudarem terceirização, que é a doutrina de Luciano Martinez. Mas vocês podem utilizar qualquer outra doutrina que seja da preferência de vocês. Tem muitos autores espetaculares que trabalham com o tema de terceirização, desde Maurício Godinho Delgado, a Folha Bonfim, tem Sérgio Pinto Martins, tem outros autores, a exemplo do Henrique Correia. A gente tem também, deixa eu ver quem mais, tem o Jorge Luiz Souto Maior, um grande expoente aí do direito do trabalho também. Então, você tem inúmeros grandes autores que podem auxiliar nesse estudo da terceirização. Mas a nossa esquematização de hoje vai se pautar na doutrina de Luciano Martinez, certo? Fazendo um panorama geral, ao iniciar a nossa abordagem sobre terceirização, a gente precisa dizer que antes da reforma trabalhista, ela não era regulamentada por lei, certo? Antes da reforma trabalhista, a gente tinha a terceirização implementada na prática e regulamentada pela súmula 331 do TST. Ou seja, foi a própria jurisprudência que impôs limites a essa terceirização. A Lei 6.019 de 74, que tratava sobre a hipótese de intermediação de mão de obra, chamado merchandising, ela recebeu normas relativas à terceirização e criou ali, então, um microsistema trabalhista relativo à terceirização lato sensu. E, a partir daí, Luciano Martinez fez uma sistematização das suas lições a partir desse microsistema. Nessa abordagem que ele faz, ele divide a terceirização lato sensu em terceirização de serviço e terceirização de trabalhadores. A terceirização de serviço é a clássica terceirização que a gente já conhecia, aquela que só podia na atividade meio e que passou a ser possível na atividade fim, após a reforma trabalhista. Já o que ele chama de terceirização de trabalhadores, existia uma certa divergência quanto a ser ou não uma espécie de terceirização, até porque ela podia, e obviamente ainda continua podendo, ser exercida na atividade fim, certo? E essa terceirização de trabalhadores nada mais é do que a antiga intermediação de mão de obra, é o chamado merchandising, que é algo excepcional no nosso ordenamento jurídico. Luciano Martinez ainda vai falar sobre as cooperativas, entendendo ali que elas são uma espécie de terceirização, isso também é, de certa forma, discutível. A gente não vai aprofundar nessas nuances, nessas filigranas, porque a gente precisa mesmo compreender o que é a terceirização e como funciona, ok? Então, seja na terceirização de serviços, seja na terceirização de trabalhadores, a gente vai ter a figura do empregador e a figura do tomador de serviço como sendo pessoas diferentes, certo?
e é o tomador de serviços que vai, como é que eu posso dizer, usufruir daqueles serviços prestados, porém, ele não vai ter ali a subordinação direta. Os empregados não estarão subordinados diretamente a ele, porque não são empregados dele, são empregados da empresa terceirizada ou de uma empresa de trabalho temporário. Vou para o quadro novamente aqui, vou mostrar para vocês, espero que vocês estejam enxergando aí bem, vou mostrar para vocês aqui como é mais ou menos que a gente enxerga essa figura jurídica da terceirização, como é que fica essa relação jurídica. Veja, é uma relação triangular, ok? É uma relação triangular. Nessa relação jurídica de terceirização, a gente tem, então, aqui em cima, o tomador do serviço, uma empresa que quer reformar um refeitório, uma empresa que quer fazer uma reforma no seu maquinário, por exemplo, e vai precisar contratar uma empresa terceirizada para exercer esse serviço. E a gente vai ter aqui, desse lado, a empresa terceirizada. Pode ser uma empresa comum ou uma empresa de trabalho temporário, que aí já é uma espécie, algo específico que a gente vai entender daqui a pouco. A gente vai ter aqui essa empresa contratada ou empresa de trabalho temporário. Então, empresa contratada ou de trabalho temporário. Ou, para alguns ainda, uma cooperativa. E aqui a gente vai ter esse Ezinho aqui, que ficou muito feio, mas que é o empregado, certo? A gente tem o E grande de empregador, que é uma empresa, um empregador, e é o Ezinho aqui de empregado. Bem, a relação de emprego, ela é mantida entre o empregado e a empresa terceirizada, certo? A empresa contratada ou a empresa de trabalho temporário. Aqui a gente tem a relação de emprego. Relação de emprego. Ora, qual é o vínculo que existe, então, entre o empregado e o tomador? É meramente uma subordinação indireta. Por quê? Porque ele presta os serviços para o tomador e o tomador, por sua vez, remunera a empresa contratada, que é o empregador desse empregado. E é essa empresa contratada que vai, então, pagar todos os direitos trabalhistas desse empregado, e é ela que exerce a subordinação direta sobre esse empregado. Por que essa subordinação é direta? Porque, por exemplo, se ele se comporta mal e comete um ato de indisciplina, por exemplo, que ensejaria não a justa causa, por ser algo mais simples, mas uma suspensão ou uma admoestação, o que é que vai acontecer? Quem tem que fazer a aplicação dessa penalidade, quem tem que chamar a atenção dele, é o empregador dele, certo? É a empresa contratada, e não o tomador. Porque a subordinação aqui é meramente indireta. Por que é indireta? Porque o tomador tem que falar com a empresa contratada para que a empresa contratada tome as providências, certo? Penalizando ali, usando seu poder disciplinar enquanto empregador, para punir esse empregado. Ou não, ela pode, por exemplo, decidir que vai, olha, ele não está se adaptando a esse ambiente, eu vou transferir ele para um outro contrato, para uma outra tomadora, e vou colocar outro empregado no lugar dele aqui nesse posto. É possível, certo? Mas o fato é que é uma relação que é triangular. E é preciso que vocês enxerguem como funciona essa relação, para que vocês percebam que a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas desse empregado é do empregador, é dessa empresa contratada. E que apenas subsidiariamente, ou seja, quando essa empresa contratada não tem patrimônio para arcar com esses débitos, é que o tomador vai responder, ok? E por que eu quero destacar esse aspecto da responsabilidade patrimonial na terceirização? Porque muitas vezes o que mais interessa na terceirização é gozar desses serviços sem ter a responsabilidade de pagar os salários, ou seja, de arcar com o pagamento das obrigações mediante toda a sistemática
de garantia que aquele empregado possui em razão de ser empregado, em razão de estar amparado pelo direito do trabalho, certo? Então, muitas vezes o tomador ele quer fugir dessa responsabilidade e delegar essa responsabilidade a um terceiro, que se sofreu prejuízo, o prejuízo supostamente ficaria com ele, mas a nossa legislação prevê, então, que a responsabilidade ela é subsidiária, ou seja, esse prejuízo não vai ficar, ao fim e ao cabo, com essa empresa contratada. Por quê? Porque o tomador responde subsidiariamente com relação a essas verbas trabalhistas desse empregado que prestou serviços a ele, ok? Então, percebam que a terceirização, ela tem o seu componente histórico, certo? Que eu vou explicar para vocês. Ela tem o seu componente histórico, que eu vou explicar para vocês, mas ela tem também uma utilização prática que muitas vezes visa retirar ali garantias dos empregados através da contratação por meio de empresas que não têm um capital social capaz de arcar com essas, como é que eu posso dizer, com esses débitos, certo? Com esses compromissos. Por isso que a reforma trabalhista, embora tenha liberado muita coisa, ela fixou como parâmetro de aferição da possibilidade de se fazer uma contratação de uma empresa terceirizada para um sistema de terceirização, fixou como parâmetro a capacidade econômica da empresa contratada para arcar ali com aquele contrato. Certo? Então, isso é muito importante. Isso foi contemplado pela reforma trabalhista. Certo? É preciso que vocês entendam, então, o que é, historicamente, a terceirização. Porque isso vai fazer vocês entenderem que o porquê, muitas vezes, a reforma trabalhista é muito criticada. Luciano Martinez, ele nos traz uma conceituação da terceirização a partir de um prisma histórico, a partir do panorama histórico, voltado aí para o próprio estudo da administração de empresas, que é onde surge a terceirização. Surge na administração de empresas, certo? E para quê? Para que ela surge? A que se presta a terceirização? Ela se presta a fuga de responsabilidade patrimonial? Não, não foram isso que os administradores pensaram inicialmente para essa técnica, certo? O que eles pensaram foi numa técnica de organização do processo produtivo, por meio da qual a empresa, visando concentrar seus esforços no seu objeto social, na sua atividade fim, ela contrata uma outra empresa especializada naquela atividade meio, uma atividade que ela entende como periférica do seu empreendimento, né? Para lhe dar suporte. Então, eu contrato uma empresa especializada para um determinado serviço, que para mim é periférico, mas que essa outra empresa faz muito bem e com menos gastos do que eu tenho para realizar essa mesma atividade, porque eles fazem muito bem e com menos gastos. Então, assim, eu economizo dinheiro e eles também, certo? Por razão dessa especialidade da empresa terceirizada. Pelo menos foi isso que foi imaginado pelos administradores de empresas. Sei que muitos de vocês podem estar pensando, poxa, na prática não é assim. Na prática não é isso que a gente vê. Mas essa era a ideia, certo? Esse é o conceito histórico da terceirização. Então, ela vem como uma técnica de organização do processo produtivo para que a empresa tomadora, a empresa principal, concentre esforços no seu objeto social, sua atividade fim, contratando empresas especializadas para atividades periféricas, tendo, assim, o suporte desses serviços que são meramente instrumentais, tais como limpeza, segurança, transporte, alimentação, todos eles identificados como atividade meio, veja. Mas agora, com a reforma trabalhista, passa, então, a ser possível terceirização na atividade fim. Veja como terceirização na atividade fim não faz nenhum sentido a partir do prisma histórico que a gente coloca aqui, certo? Então, a partir da perspectiva histórica, da razão de ser da terceirização, terceirizar a atividade fim não faz nenhum sentido, certo? Então, que sentido faz ter uma empresa que não exerce atividade nenhuma e que não tem empregados, certo? Então, é preciso ter muita cautela, porque
essa terceirização da atividade fim, embora tenha sido declarada constitucional, ela é muito sujeita a críticas, certo? Então, você percebe que a terceirização ela nunca teve por finalidade, por objetivo, a geração de empregos. Por exemplo, a geração de empregos ela envolve diversos fatores, além do barateamento da mão de obra, da diminuição do custo da mão de obra, certo? Não é só diminuir o custo de mão de obra que gera emprego, não. É preciso aquecimento econômico, é preciso uma série de outros fatores para que se gere emprego. Então, você diz, temos um problema de desemprego no país X, vamos fazer o quê? Terceirizar. Não vai resolver. Pode resolver algum ponto que estivesse represado, onde houvesse uma demanda e o custo do serviço fosse alto, aí você terceiriza para baixar esse custo, para retirar a responsabilidade. Por quê? Porque havia uma demanda reprimida. Mas se não tem demanda, pode terceirizar à vontade que não vai criar vaga de emprego, certo? Como se eu dissesse, olha, você mora num kitnet, num quarto e sala, você tem uma empregada doméstica. Se você pudesse terceirizar essa empregada doméstica para uma outra empresa, você contrataria 2, 3, 4, 5 empregadas domésticas e aí ampliaria os seus gastos só para ter uma quantidade maior de pessoas trabalhando? Certamente que não. Você diz, não, só preciso de uma pessoa. Certo? Então, nesse caso, a terceirização não vai gerar emprego, vai gerar só a diminuição mesmo dos valores pagos aos empregados, o que, sob um prisma mais de análise social, implica precarização da mão de obra, diminuição dos salários, diminuição da qualidade geral de vida, diminuição vamos dizer assim, do consumo no âmbito econômico, e vai gerar uma série de prejuízos aí, eventualmente, né? Pode gerar uma série de prejuízos, certo? Então, é preciso perceber que a terceirização não existe com a finalidade de gerar emprego, ela implica a inclusão de uma terceira pessoa naquela relação que era antes fixada entre empregado e empregador. Ela tem reflexo nessa responsabilidade pelo pagamento dos créditos trabalhistas nos modos que eu narrei para vocês. Antigamente ela só cabia para atividade meio, mas a partir de 2017 ela pode para atividade fim. E ela, na prática, está comumente associada a baixos padrões remuneratórios, a menor qualificação profissional do empregado e menor investimento nessa capacitação desse trabalhador, porque esses terceirizados costumam ser temporários, trabalhar um período aqui, outro período ali, para um tomador e para outro, o que faz com que esse tomador não tenha interesse em investir na capacitação profissional, porque ele sabe que amanhã o trabalhador não vai estar mais trabalhando para ele, sim para outro, certo? Então, eles costumam ficar pior capacitados, deles se exige uma menor qualificação profissional, mas também se remunera mais baixo, e acaba que esses trabalhadores terceirizados eles têm um maior índice de acometimento de doenças e de acidentes do trabalho, certo? Até 2017, a terceirização era regulada pela súmula 331, mas depois passamos a ter a lei aí, a lei 6.019/74, com a nova redação, prevendo aí a terceirização, inclusive em atividade fim. Então, aquele conceito histórico perde espaço após a reforma trabalhista, e a gente pode falar aí também, com base nas lições de Martinez, que passa a terceirização a ser uma técnica de organização do processo produtivo, por meio da qual a empresa, entendida como tomador ou cliente, por conveniência ou oportunidade, ela contrata uma outra empresa, compreendida como prestadora, para prestar-lhe qualquer serviço em uma de suas atividades, inclusive no âmbito de sua atividade principal, certo? Aquela finalidade de aperfeiçoamento da produção foi desvirtuada. Porque se você é o especialista naquela atividade fim e contrata uma outra empresa para exercer aquela atividade fim, me parece que a empresa, inclusive, pode perder a razão de ser se ela não exerce nenhuma atividade econômica, certo? Mas a terceirização tem como exigência agora, depois da reforma trabalhista, que a capacidade econômica da empresa contratada seja compatível com a execução dos serviços que lhes são contratados, nos termos da lei. Ok? Como eu disse, a terceirização é um gênero, pode ser terceirização de serviços ou de trabalhadores. A terceirização de serviços ela está prevista no artigo 4º-A
da Lei 6.019 de 74. Esse artigo 4º-A tem sua redação dada pela Lei 13.467 de 2017, trazendo, então, o conceito legal da terceirização de serviços, certo? A gente deu o conceito genérico, agora o conceito legal, mas da terceirização de serviços, de uma das espécies. Em que consiste, então, esse artigo 4º-A? Ele diz que considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Ok? Isso fez com que a gente pudesse ter, então, terceirização, tanto com pessoas jurídicas de direito, pessoas jurídicas de direito privado no âmbito urbano ou rural, certo? Assim como ocorre agora na terceirização de trabalho, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, com esse artigo 4º-A, tornou-se mais fácil existir uma empresa que não possui empregados. Por quê? Ela não desenvolve a sua atividade por si própria, ela contrata uma outra empresa, certo? Que vai exercer aquela atividade produtiva, e uma empresa pode delegar todas as suas atividades a empresas contratadas, e essas contratadas, por sua vez, a outras subcontratadas, certo? Então, nessa relação triangular, a gente encontra esses sujeitos da empresa tomadora, do empregado terceirizado e da empresa contratada. A relação de emprego é firmada entre a empresa contratada e o empregado ou trabalhador terceirizado, certo? E o artigo 4º-A, no parágrafo 1º, vai nos dizer que a empresa prestadora de serviços, que é a terceirizada, contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. E a gente vai ver que essa subcontratação de outras empresas para a realização desses serviços pode acontecer no todo ou em parte, certo? A gente vai ver isso já quando a gente for falar de quarteirização e terceirização em cadeia. Veja que, nesse caso, a gente vai ter aí uma terceirização em cadeia, que é uma pessoa jurídica contratada para exercer determinados serviços, delega a outra, a uma quarta pessoa, vamos dizer, o serviço que ele foi contratado em parte ou no todo. Para você entender melhor, é como aquelas hipóteses de sublocação de imóveis residenciais. Pense aí que você aluga uma casa para morar com sua família e o locador coloca, obviamente, uma cláusula vedando a sublocação. E aí, você, em descumprimento a essa cláusula, você vai lá e aluga um dos quartos da casa para um terceiro, vamos dizer assim, um ex-vizinho seu, que estava precisando alugar um quarto para morar naquela região. E aí você aluga e cobra dele, digamos, metade do valor que você está pagando de aluguel. Já deu uma amenizada no seu aluguel. Mas você está descumprindo o contrato. E aí, de repente, você diz, poxa, o preço do aluguel subiu, mas o meu contrato me permite que eu só tenha a atualização do preço no ano que vem. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou alugar a casa toda, em descumprimento do contrato. Aí ele aluga a casa toda para o vizinho, cobrando o dobro do que ele estava pagando. Aí ele paga um valor que tinha sido contratado para o locador e ele, locatário, recebe, então, o mesmo valor, certo? Para si, alugando o bem do seu locador para um sublocatário. Veja que essa situação aqui, ela está violando a cláusula contratual que veda a sublocação nesse nosso exemplo hipotético. Mas numa terceirização, a lei permite isso sem problemas. Permite que alguma empresa que foi contratada para exercer um serviço ali especializado simplesmente delegue para outra aquilo que lhe foi contratado, no todo ou em parte. É isso que a gente está vendo aqui no parágrafo 1º do artigo 4º-A. Lembrando que o vínculo de emprego ele se dá, então, com a empresa contratada e o trabalhador, e não se configura esse vínculo entre os sócios dessas empresas prestadoras de serviços, contratada, e a empresa contratante, qualquer que seja o seu ramo. Okay?
A gente tem também, na própria lei de terceirização, uma quarentena, certo? Você demite o empregado e ele constitui uma empresa e você quer contratar essa empresa, precisa respeitar a quarentena lá prevista na lei 6.019 de 74. Tem um período que você não vai conseguir contratar a empresa desse cidadão, sob pena de ser configurada aí uma fraude nos termos da própria legislação. E o que é, então, a quarteirização? Se isso que eu expliquei para vocês é a terceirização em cadeia, a quarteirização nada mais é do que contratar uma empresa para gerir todas as empresas terceirizadas. Então, digamos que eu tenho uma empresa, eu terceirizei todas as atividades, inclusive a atividade fim, e eu só estou gerindo aqueles contratos, verificando a logística, determinadas coisas, aí eu pego e digo, ó, vou contratar uma outra empresa para fazer isso. Ora, se todas as minhas atividades são terceirizadas, quarteirizar nada mais é do que terceirizar também esta administração dos contratos de terceirização, então essa gestão dos contratos de terceirização, ok? O Luciano Martinez explica isso muito bem. E ele também fala da chamada terceirização de trabalhadores, conhecida já há algum tempo como intermediação de mão de obra, intermediação de mão de obra ou merchandising. Essa hipótese é um expediente extraordinário, certo? Porque, em regra, é vedado pelo ordenamento jurídico. Você não pode ter trabalhadores à sua disposição para alugar a outras empresas. Isso fere aí a dignidade da pessoa humana, seria algo como tratar a mão de obra e o trabalhador como mercadoria, certo? E essa prática ela é vedada, inclusive, pelo item 1 da súmula 331 do TST. Mas, excepcionalmente e de maneira temporária, a lei autoriza. A lei autoriza, certo? E é, então, essa excepcionalidade, de maneira temporária, que está lá regulamentada também na Lei 6.019 de 74, que Luciano Martinez chama de terceirização de trabalhadores, certo? Só que, para que isso seja possível, para que isso seja regular, é imprescindível o cumprimento das formalidades previstas em lei, dentre elas, né, dentre essas exigências de forma, também há exigências relativas a prazo e hipótese de cabimento, certo? Então, a terceirização de trabalhador, ela ocorre já no âmbito sempre ocorreu, né, no âmbito da atividade fim do tomador, certo? Por quê? Porque desde que ela existia, né, da Lei 6.019 de 74, antes mesmo da reforma trabalhista, eu digo sempre ocorreu, porque ela sempre esteve lá na 6.019 de 74. Então, mesmo antes da reforma trabalhista, ela estava lá sendo possível na atividade fim, certo? Limitada aí aos seus requisitos, às suas formalidades. Então, ela é sempre no âmbito da atividade fim do tomador. Excepcionalmente, a lei permite essa intermediação, observada esses requisitos, essas limitações. Uma dessas limitações diz respeito à intermediação por uma empresa de trabalho temporário. Veja, tem que ser uma empresa específica desta área de atuação, chamada empresa de trabalho temporário. Quem é essa empresa? O artigo 4º da Lei 6.019 de 74 nos diz que empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, e aqui eu faço um parêntese dizendo que ela pode ser urbana ou rural, certo? É a pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Por isso, ela é uma empresa de trabalho temporário. É uma pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério competente, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas, de maneira temporária, ok? E ela precisa, como eu disse, cumprir determinadas formalidades. A primeira é que os contratos sejam escritos. Tanto o contrato da tomadora com a empresa de trabalho temporário, quanto o contrato da empresa de trabalho temporário com o seu empregado, certo? É o que a gente vê nos artigos 9º e 11 da Lei 6.019 de 74. O artigo 9º nos diz que o contrato celebrado entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por escrito. Ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora. E esse artigo 9º diz algumas cláusulas, algumas previsões ali que esse contrato deve ter, obrigatoriamente. Já o artigo 11 nos diz que o contrato de trabalho, veja que é o contrato de trabalho celebrado entre a empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente,
será obrigatoriamente escrito, e dele deverão constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei 6.019 de 74. Lembrando que, além dessa limitação de forma, há também a limitação de prazo, porque qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário, mas essa contratação, esse contrato de trabalho temporário, com relação a um mesmo tomador, com relação ao mesmo empregador, não pode exceder o prazo de 180 dias consecutivos ou não, certo? Então, o contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador, diz o parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 6.019 de 74, não pode exceder o prazo de 180 dias consecutivos ou não. Professor, esse prazo pode ser prorrogado? Pode. Ele pode ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, além dos primeiros 180 dias, quando comprovada a manutenção das condições que ensejaram essa contratação. Ora, o que são, então, essas condições? Essas condições nada mais são do que a própria hipótese de incidência dessa possibilidade de contratação, certo? E isso está no artigo 2º da Lei 6.019 de 74, que vai nos falar que as hipóteses de cabimento são a necessidade de substituição transitória de um pessoal permanente, certo? Trabalhadores permanentes da empresa tomadora, ou demanda complementar de serviço. Então, o artigo 2º nos diz que o trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, contratado por uma empresa de trabalho temporário, que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, certo? Coloca essa pessoa à disposição de uma empresa tomadora para atender necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou uma demanda complementar de serviços. Lembrando que o descumprimento de quaisquer desses requisitos, tanto o prazo lá de 180 dias, prorrogável justificadamente, obviamente, por mais 90, como a gente viu, ou contrato escrito, certo? Ou ainda as hipóteses de cabimento, substituição de pessoal regular permanente, demanda complementar, atendimento a uma demanda complementar de serviço, ali aquela demanda de Natal, aquela demanda do São João, a demanda da Páscoa, muito comum a gente ver isso, certo? E aí, nesses casos, se descumprido qualquer um desses requisitos, aquele contrato de trabalho temporário se transforma num contrato individual de emprego por tempo indeterminado, certo? Tendo ali todos os direitos trabalhistas que a gente já conhece, que é a regra geral do nosso ordenamento jurídico, ok? Há ainda a previsão de que as cooperativas de trabalho seriam uma hipótese de terceirização, certo? Nessa circunstância, Martinez considera aí o contrato das cooperativas de trabalho como uma modalidade tradicional de terceirização. Ele salienta que, nesse caso, não há uma relação de emprego, mas aí quando a gente tem um verdadeiro cooperado, né? Porque o verdadeiro cooperado, ele não tem nem relação de emprego com a cooperativa e nem com o tomador, com nenhum dos dois, porque ele é um trabalhador autônomo e ele se vincula à cooperativa porque ali ele vai ter vantagens que sozinho ele não teria, mas ele não tem ninguém para ficar subordinando o trabalho dele, dizendo como é que o trabalho deve ser feito, etc. Okay? Ele é um trabalhador autônomo, ok? Não há margem, então, para a subordinação jurídica do cooperado, que não se submete, então, à fiscalização de supervisor. Nem essa subordinação, então, não existe nem em face da cooperativa e nem em face do tomador. Como eu disse para vocês, nas terceirizações, a responsabilidade do contratante ou do tomador ela é subsidiária, certo? Então, ela é uma responsabilidade derivada, ela não estava prevista expressamente em lei até a reforma trabalhista, agora ela está, e ela tem como condição a aferição da insolvabilidade do devedor originário, que é a empresa contratada ou uma empresa de trabalho temporário. Lembrando que a sua capacidade econômica é, pelo menos em tese, um requisito para que ela possa pactuar aquele contrato de terceirização. Essa responsabilidade subsidiária, como vocês já conhecem, ela se caracteriza por uma sucessão de duas ou mais pessoas na condição de garantes de uma mesma dívida, certo? Mas essa responsabilização ela não é automática no âmbito da administração pública.
Então, tem uma diferença. Vocês precisam perceber que no âmbito privado, a gente vai aplicar responsabilidade subsidiária normalmente, mas no âmbito público, certo? No caso de entes públicos, aí a gente tem que observar a súmula 331, inciso 5º do TST. Essa súmula nos diz que é necessária a aferição da conduta culposa da administração pública, direta ou indireta, certo? A redação da súmula 331 nos diz que os integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, que é da iniciativa privada, caso evidenciada, veja só, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei número 8.666, que é a lei de licitação, certo? Então, se ele tem uma conduta culposa, aí sim aplica-se essa responsabilidade subsidiária, que é aquela aplicada à iniciativa privada, ok? Aí prossegue a súmula. Especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Então, a administração pública direta ou indireta tem que cumprir as obrigações da lei de licitações e fiscalizar o cumprimento de obrigações contratuais e legais pela prestadora do serviço. Se ela fizer isso, ela está eximida da responsabilidade subsidiária. Afasta a responsabilidade subsidiária. Mas se ela não fizer isso, aí a gente vai constatando, então, a presença dessa culpa em neligendo, culpa em vigilando, certo? A gente vai poder fixar, então, essa responsabilização da administração pública direta ou indireta. Ok? E a súmula, então, conclui, resumindo isso que a gente explicou. Ela diz, a aludida responsabilidade subsidiária, né? Abre parêntese aqui, para o subsidiária, que não está no texto do inciso 5º. Então, a aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Então, se a empresa foi regularmente contratada e simplesmente não pagou, isso não fixa automaticamente a responsabilização subsidiária do ente público. A gente precisa constatar a presença da culpa através do descumprimento de obrigações da lei de licitação, da lei 8.666, mediante uma conduta culposa, então, ou mesmo ausência de fiscalização do cumprimento de obrigações contratuais ou legais que deveriam ser assumidas ali pela empresa contratada e que o ente público, a administração pública direta ou indireta, não fiscalizou. Diante dessa culpa, aí sim a gente tem responsabilização subsidiária do ente público na terceirização. Ok? Bem, assim a gente encerra a nossa exposição de hoje, um tanto resumida com relação à terceirização. A gente poderia aprofundar em alguns temas aqui, mas num primeiro momento, num primeiro contato, acho que já é o suficiente para não encher muito a cabeça de vocês de informação e acabar prejudicando a absorção desse conteúdo, ok? Assim, a gente encerra a nossa exposição de conteúdo e abre espaço, então, para as dúvidas, questionamentos. Fiquem à vontade aí para os questionamentos e quem estiver assistindo em reprise, um grande abraço e até a próxima.